Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Dia de hoje, dia 22 de novembro de 2024, cada Bitcoin nesse momento está custando $98.300 aproximadamente, com uma pequena alta nas últimas 24 horas de cerca de 2%. Vale ressaltar que o Bitcoin atingiu já a marca de $99 mil, passou inclusive dos $99.200 e muito provavelmente a marca de $100 mil vai ser atingida em breve. A gente está numa verdadeira contagem regressiva para poder atingir os $100 mil. Parece ser de fato uma questão de tempo, parece ser de fato uma questão de dias. Já o Ether, nas últimas 24 horas, também está tendo uma pequena valorização, de cerca de 1%, e está nesse momento cerca de $3.300 cada unidade. Mas dentro aqui do top 5 de criptomoedas, a gente vai falar sobre a Solana. A Solana estava tendo uma valorização de 4,5%. Nesse momento, cada unidade cotada em cerca de $255 americanos, mas a Solana conseguiu quebrar o seu recorde, o seu topo histórico, a sua all-time high. No dia de ontem, no dia 21 de novembro, a Solana chegou a atingir a marca de $263. Ou seja, conseguiu renovar a sua all-time high 2 anos após a catástrofe, 2 anos após o colapso do ecossistema FTX. Vale ressaltar que a Exchange FTX, que era uma das maiores do mundo naquele momento, era uma das grandes financiadoras do ecossistema Solana. E quando a FTX quebrou, muito se pôs em dúvida do futuro da Solana. Eu mesmo colocava em dúvida o futuro da Solana. Durante muito tempo ficou em baixa, mas nesse último ciclo de alta, a Solana surfou como ninguém o hype, principalmente das meme coins, oferecendo um ecossistema com taxas mais baratas, com um ecossistema de transações mais rápidas. Então, as meme coins inundaram a rede da Solana e, com isso, trouxe muita taxa para a rede de uma forma geral, que movimentou muito. Com isso, a Solana, o ecossistema todo, está tendo uma valorização muito expressiva no último ano. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, se a gente for ver, a Solana valorizou mais de 360%. Conseguiu renovar o time high e parece que ainda tem força para continuar subindo. Falando em continuar subindo, a gente vai agora para os ETFs de Bitcoin Spot, que no dia de ontem tiveram um inflow, tiveram um fluxo positivo de mais de 10 mil unidades de BTC. É isso mesmo, os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, no dia 21 de novembro de 2024, compraram 10.395 BTC. Isso é uma quantidade gigantesca, ainda mais que se a gente pegar e fizer a conta de quantos dias de mineração isso representa, porque atualmente são minerados diariamente 459 de Bitcoins, só no dia de ontem os ETFs de Bitcoin compraram cerca de 23 dias de mineração. Ou seja, 23 dias de mineração foram comprados exclusivamente pelos ETFs de Bitcoin Spot no dia de ontem. Isso é muita coisa, isso é uma pressão compradora muito grande e simboliza com muita clareza todo o FOMO, todo o Fear of Missing Out, todo o medo de ficar de fora que a gente está presenciando, que a gente está vivendo no mercado cripto. Os motivos desse FOMO a gente vai debater aqui ainda ao longo desse episódio do Giro Bitcoin. Já os ETFs de Ether e Spot, no dia de ontem, tiveram mais um dia negativo. Sendo assim, a gente está 6 dias consecutivos fechando no vermelho. Foi o 6º dia consecutivo de outflow dos ETFs de Ether e Spot. Está diminuindo a quantidade que está saindo. No dia de ontem foram cerca de 2.900 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 9 milhões, mas de qualquer forma a gente continua tendo essa saída. Então, se o ETF de Ether e Spot, apesar de estar tendo um grande volume de negociação, ainda está dando uma certa patinada em relação ao volume total, a gente não pode dizer o mesmo, que nem a gente acabou de passar, pelos ETFs de Bitcoin Spot. Eles, inclusive, superaram a marca de $100 bilhões de AUM, que significa Assets Under Management, de ativos sob gestão. E, inclusive, a gente está vendo os ETFs de Bitcoin Spot se aproximando muito dos ETFs de ouro. Os ETFs de ouro, no dia de ontem, fecharam com $121 bilhões sob gestão. Os ETFs de Bitcoin fecharam com $104 bilhões sob gestão. Parece ser questão de tempo para os ETFs de Bitcoin terem mais ativos sob gestão do que os ETFs de ouro. Isso é muito simbólico, isso é muito forte, isso é muito potente. E lembra que eu falei que existem alguns motivos que estão levando ao mercado todo a um FOMO, um Fear of Missing Out, a um medo de ficar de fora dessa explosão que a gente está vendo no Bitcoin e nas criptomoedas?
E no dia de ontem a gente teve mais um desses fatores. O presidente da SEC, que é a CVM americana, o Gary Gensler, que é conhecido por sua postura rigorosa sobre regulação de criptomoedas, deixará a agência no dia 20 de janeiro de 2025. Gensler deixará a agência no mesmo dia em que o presidente eleito e favorável às criptomoedas, o Donald Trump, começará o seu segundo mandato. Abre aspas, tem sido uma honra da vida servir com eles em nome dos americanos comuns e garantir que nossos mercados de capitais permaneçam os melhores do mundo. Fecha aspas. Isso foi uma declaração do Gensler falando que foi uma honra estar na presidência da SEC, só que ele vai sair assim que o Trump assumir. Vale ressaltar que isso era uma promessa de campanha do Trump. O Trump falava que ia demitir o Gary Gensler no primeiro dia de mandato. E nem precisou demitir porque o Gensler pediu demissão. E isso, inclusive, né, muita gente está acreditando que muitos processos judiciais que a SEC está abrindo, que a SEC abriu contra diversos players, contra diversas empresas do mercado cripto, irão desaparecer silenciosamente depois que o Gensler deixar o posto da presidência, né, da SEC. Abre aspas. Acho que veremos alguns acordos. Quem está falando isso foi a diretora jurídica da Pantera, a Katrina Paglia. Ela falou isso no dia de ontem, em um painel no North American Blockchain Summit que aconteceu em Dallas, no Texas. Ela afirmou que a SEC poderia simplesmente entrar com moções para arquivar e retirar todas as suas reivindicações. Não acho que isso vai acontecer, acho que isso é esticar demais a corda, mas provavelmente haverá uma linguagem do tipo, nem admite nem nega em algumas dessas reivindicações. Elas vão desaparecer silenciosamente, os réus pagarão algo. Ou seja, o que ela acredita é que a SEC não vai simplesmente falar, esquece tudo que eu fiz, porque isso não pegaria bem. O que ela acredita é que vai acontecer algum acordo, acordos bons para quem está sendo processado e que seja uma boa saída política para a SEC também. De qualquer forma, ela acredita que esses processos irão acabar e o que vai favorecer a indústria cripto nos Estados Unidos. E além disso, isso é um dos motivos que está levando o mercado todo a ficar otimista. E além disso, tem um outro motivo, que é um projeto de lei relacionado ao Bitcoin que está ganhando muito apoio nos Estados Unidos. E ele pode sinalizar um possível aumento do preço do Bitcoin para até $1 milhão. Esse projeto é o Bitcoin Act, que propõe que os Estados Unidos introduzam o Bitcoin como reserva estratégica, com a compra de 500 Bitcoins por dia até atingir uma determinada quantidade de BTC. O que vai acontecer se os Estados Unidos comprarem 500 Bitcoins por dia? O que vai acontecer se os Estados Unidos começarem a utilizar o Bitcoin como uma reserva estratégica? Todos os outros países do mundo vão ter que fazer o mesmo. Se a maior potência do mundo está comprando Bitcoin como reserva estratégica, é natural que a gente veja um movimento dos outros países fazendo a mesma coisa. Então isso pode elevar, segundo alguns analistas, o preço do Bitcoin para $1 milhão. Isso porque a quantidade do Bitcoin é fixa em 21 milhões e a gente já sabe que tem muito Bitcoin perdido. Muito Bitcoin perdido mesmo. Então o supply total, que só vai ser alcançado lá em 2140, quando o último Bitcoin for minerado, vai ser menor do que 21 milhões de supply circulante, porque tem muito Bitcoin perdido. Então essa pressão compradora, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países do mundo adotando Bitcoin como reserva estratégica, segundo alguns analistas, pode levar à marca de $1 milhão cada unidade. O que vai acontecer, só o tempo vai dizer, só o futuro vai nos revelar, mas de qualquer forma os prognósticos são os melhores possíveis. E para fechar o giro Bitcoin de hoje, que nem a gente falou, a Solana renovou a sua all-time high, renovou o seu recorde, seu topo histórico, 2 anos depois do colapso da FTX, o que foi bastante surpreendente a forma como ela voltou como uma fênix, mas de qualquer forma tem mais notícias positivas potencialmente para a Solana no curto e médio prazo. E a CBOE BZX Exchange apresentou 4 registros 19B4 para gestores de ativos listarem fundos negociados em bolsa, que são os ETFs, de Solana Spot. Isso aconteceu no mesmo dia em que o Gary Gensler, o presidente da SEC, anunciou que vai renunciar, que vai sair do cargo em janeiro, assim que o Trump assumir. Se aprovados, os ETFs de Solana Spot, emitidos pela Bitwise, VanEck, 21 Shares e a Canary Capital, serão listados na BZX Exchange da Chicago Board Options Exchange. Vale ressaltar que a gente sabe que
Com essa diretoria atual da SEC, a aprovação de um ETF de Solana Spot é muito difícil, quase impossível. Mas vai mudar a diretoria, muito provavelmente o Trump vai colocar uma pessoa favorável à indústria de criptomoeda, então essa aprovação, mais do que possível, se torna provável. Então vai aumentar a demanda por Solana, vai aumentar a demanda institucional por Solana. A gente viu aqui no Brasil o lançamento de um ETF de Solana Spot. A demanda foi bem menor do que a demanda do ETF de Bitcoin e de Ether Spot, mas de qualquer forma, uma listagem numa bolsa americana pode inclusive ajudar a listagem da bolsa brasileira, porque vai atrair mais atenção para esse criptoativo que nesse momento é o quarto maior do mercado. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, recheado de notícia. Não deixa de se inscrever aqui no podcast, aqui no canal, se você está vendo pelo YouTube, ou então segue a gente aqui no player, no streaming que você está escutando, porque isso é o que ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos diariamente para você. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui na semana que vem e talvez no episódio da segunda-feira o Bitcoin já tenha atingido a marca de $100 mil. Valeu e bom final de semana.